Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje nós celebramos o 20º domingo do tempo comum. Vamos já abrir o nosso coração para escutar o que Jesus quer nos falar neste dia tão importante para cada um de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa. Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a cada domingo o Evangelho vem nos trazendo tantas coisas importantíssimas, coisas maravilhosas, que Jesus vem nos alertando a cada dia. O problema é que a gente escuta aqui e ele sai aqui. Nós não permitimos que essa palavra entre no nosso ouvido e chegue no nosso coração. Nós temos que começar a abrir o nosso coração. Permitir que a palavra de Deus entre na nossa vida. Quantas pessoas hoje vêm se perdendo no mundo? Vêm se perdendo para o mundo porque já não acreditam mais em Deus, porque não ouvem a palavra de Deus. Nós estamos iniciando o começo do mês de setembro. É um mês dedicado à Bíblia. É um mês dedicado à Bíblia. A palavra de Deus quer estar conosco o tempo todo. E a igreja nos coloca um período específico para que a gente possa meditar ainda mais a palavra de Deus. E é triste, meus queridos irmãos e irmãs, como é triste. A gente tem tempo para tanta coisa. A gente tem tanto tempo para tantas as coisas, mas nós não temos coragem, muitas vezes, de pegar a palavra de Deus e ler um versículo, meditar esse versículo. Jesus quer falar conosco todo o tempo. E Jesus fala, Deus fala conosco através de tantas coisas. É que nós não enxergamos. Hoje, essa palavra podemos dizer que é uma palavra dura. É um tipo de palavra que nós não queremos ouvir porque machuca. Porque Jesus é claro que se nós queremos seguir Jesus, nós temos que tomar essa cruz e seguir Jesus. E como é difícil, né? Nós tomarmos a cruz. Carregar essa cruz, como é difícil. Hoje, essa palavra de Deus nos mostra que Jesus começa a dizer para os discípulos que ia para Jerusalém.
E aqui já é um ponto muito importante, quando nós falamos de ir para Jerusalém, ali Jesus vai ter o sofrimento, vai ter seu Calvário, vai sofrer, vai morrer, vai ressuscitar, né? Mas para nós, no mundo atual hoje, quando nós falamos para ir para Jerusalém, é o seu propósito, é ir no propósito que você fez para Deus. Quantas pessoas que decidem, hoje eu vou começar, hoje eu vou estar na casa de Deus, e é momento, né? Não tem esse propósito. Jesus, desde o início, tem esse propósito de ir para Jerusalém. Mesmo sabendo que ia perder a sua vida, que ia sofrer muito, mas o propósito de Jesus estava ali. E nós hoje, às vezes temos um propósito de estar na casa de Deus, mas por pequenas coisas nós desistimos fácil. Se nós lembrarmos domingo passado, Jesus ali falava para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra construirei a minha igreja. No mesmo capítulo, né? Não passou nem um dia, no mesmo dia ali, não passou nem minutos talvez. Ao terminado ali, Jesus começa então a dizer aos discípulos que ia para Jerusalém. E ali aqueles discípulos, naquele momento, então ainda Pedro ainda estava feliz, né? Nossa, com seu ego ali, né? Dizendo, eu sou pedra de rocha, né? Então imagine a felicidade de Pedro naquele momento. E os discípulos, então, quando Jesus diz que vai para Jerusalém, os discípulos ficam todos felizes, porque ainda não compreendiam esse reinado de Cristo. Então eles achavam que, bom, agora nós vamos ter o nosso momento de glória, vamos para Jerusalém, eu vou sentar à direita, eu vou sentar à esquerda, vamos assumir uma coroa, né? Achando que seria um poder de reinado igual aos homens da terra. Mas eles não compreendiam ainda o que Jesus queria dizer. Então Jesus começa a dizer que iria sofrer muito. Que iria sofrer por parte de quem? Dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Jesus começa a dizer aos discípulos, então, ó, eu vou sofrer muito, vão me maltratar, me machucar. Ah, mas Senhor, quem vai fazer essas coisas contra o Senhor? As pessoas que têm fé, as pessoas que acreditavam em Deus, as pessoas que seguiam a fé, são essas pessoas que vão fazer eu sofrer. Imagine a cabeça daqueles discípulos, meus queridos irmãos e irmãs, que situação. Ouvindo de Jesus que ele ia sofrer por pessoas que de fato viviam na igreja. E não era isso que eles queriam ouvir. Eles queriam ouvir que iam para Jerusalém para ser felizes, para ter reinados, para conquistar coisas e mais coisas. Quantos de nós achamos que a nossa vida aqui terrena é o que nós precisamos, né? É o que nós devemos dar atenção a todo momento? Porque acham que a vida nossa se faz aqui na terra. Que ter coroas, ter carros, ter terrenos, ter casas, ter muitos bens materiais, isso vai fazer a pessoa um incrível, né? Um soberano. Muitas pessoas acham que a vida é assim. Quantas pessoas? E eu conheço muitas pessoas que nem sequer ouvem a palavra de Deus, nem pensam em querer ouvir a palavra de Deus. E Pedro, o que era uma pedra, né? No domingo passado, que ali construiria a igreja em cima de Pedro, então aquela rocha, né? No domingo passado, hoje Jesus fala para ele: Pedro, tu és para mim uma pedra de tropeço. Como pode então Jesus dizer para Pedro
um pouquinho antes, minutos, que Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E agora, nesse momento, Pedro, tu és para mim pedra de tropeço. O que nos fala hoje Jesus? Olha que coisa importante. Porque nós vivemos na igreja. Nós estamos com Deus. Nós estamos perto de Deus, junto de Deus. E naquele momento, junto de Deus, dentro da igreja, a tentação acontece. A tentação ocorre. O pecado flui no meu pensamento, no meu coração, dentro da igreja. Assim acontece com Pedro, então. Por mais que estava com Jesus ali, o sentimento de Pedro era pensamento de homens, pessoas terrenas. Não, Senhor, tu não vais sofrer. Não permita, Deus, que sofra. E aí Jesus diz para ele assim: vai para longe, Satanás, porque não pensais as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Hoje, Jesus realmente nos mostra que a nossa fé, a minha fé, a fé dos discípulos, a fé de mais de 2000 anos, tem consequência. É uma fé com consequência. A conversão traz consequência diariamente na nossa vida. Como é que eu posso seguir Cristo e minha vida estar normal, né? Sem consequência nenhuma? Está errado. Porque a nossa vida de fé cristã é uma fé que traz consequência. Porque a nossa vida é cheia de tentação a todo segundo. Por isso Pedro, há segundos atrás, era uma rocha firme que ali construiria a sua igreja. Segundos depois, minutos depois, ele virou uma pedra de tropeço. Porque pensava as coisas terrenas e não as coisas de Deus. Então veja como é difícil para nós. Se já é difícil para nós que estamos na igreja 1, 2 vezes por semana, se é difícil para nós que acompanhamos diariamente as leituras da Bíblia, se é difícil para nós que vivemos na igreja, se possível, né, diariamente na igreja, junto com Deus, já é difícil. Imagine para as pessoas que não ouvem a palavra de Deus, para as pessoas que não escutam, para as pessoas que não participam, para as pessoas que não acreditam. É exatamente isso. A nossa fé tem consequência, porque nós amamos a Deus. Nós queremos seguir, tomar essa cruz. E a nossa cruz é diária, não é somente um dia, mas é diária. É difícil. Como é difícil. E quanto mais situações difíceis eu tenho na minha vida, mais consequência existe e vai ficando difícil, porque as tentações vão aumentando, mas eu tenho que manter firme no Senhor, eu tenho que manter firme nesse caminho de Deus. Assim Jesus finaliza, né? De fato, o que adianta o homem e a mulher ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que adianta? O que adianta, meus queridos irmãos e irmãs, eu ganhar esse mundo com ostentações, riquezas, se eu vou perder a minha vida eternamente para o inferno? O que adianta? Pelo contrário, meus queridos irmãos e irmãs, aquele que perde a vida por conta de nosso Senhor Jesus Cristo ganhará a vida eterna. O que você escolhe? As coisas terrenas
As coisas mundanas ou as coisas do alto, as coisas de Deus? Meditemos isso. Peça a ajuda do Espírito Santo. Peça a proteção sempre da Virgem Maria. E peça auxílio de todos os nossos anjos e santos de Deus, para que eles possam dar força para nós, para cada um de nós. Porque nós passamos então dificuldades diariamente. Nós passamos tentações diariamente, mostrando que a fé possui um grau insuportável muitas vezes de consequência. E se nós não estivermos conectados a Cristo, se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, meus queridos, eu fico triste, muito triste por ver pessoas se perdendo, o mundo se perdendo nas falsidades, nas mentiras, em tantas traições colocadas em seu coração. Como é triste. O mundo vai... Muitas pessoas me perguntam se de fato o mundo vai acabar, se vai existir o fim do mundo, né? Eu penso que o fim do mundo é exatamente isso. É o que nós vemos aí diariamente. Pai matando filho, filho matando pai, não havendo mais respeito entre as famílias, amigos, não existe mais em quem confiar. As pessoas abraçam uns aos outros, mas com aquela faquinha nas costas, punhalando pelas costas. Para mim o fim do mundo é isso. É a falta de respeito. Pessoas hoje tiram a vida de pessoas por conta de nada. É uma discussão, um mata o outro. Isso é o fim do mundo. Olha a guerra na Ucrânia com a Rússia. Não termina, não há fim. Por causa do quê? As pessoas se matando. As pessoas hoje acham que a vida é assim. Tiram a vida. Rezemos por eles. Peçamos por todos eles. Estamos novamente no mês de setembro, um mês dedicado à palavra de Deus. Um mês que nós temos que ler mais, estar mais com a palavra de Deus. Faça isso. Tire um tempinho a mais e dedique a palavra de Deus. E rezemos por todos aqueles que hoje sofrem, por todos aqueles que hoje não acreditam em Deus, por todos aqueles não acreditam que Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque muitas pessoas, muitas religiões, denominações não acreditam. Rezemos por eles. Que o Espírito Santo, o Paráclito, aquele defensor, aquele que guia, possa entrar no coração dessas pessoas que hoje encarregam o mal, carregam tudo o que é ruim na sua vida. Que o amor possa estar ali reinando sobre esses corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.